Voltamos de vez agora, tá? Vídeos aos sábados. Muito legal fazer isso. Tipo, gravando. Foi divertido. Somos 23 pessoas agora, hein? Chegou mais 2 pessoas aí, então. Oi pra vocês. Obrigada. Ah, que legal. A gente é muito pequena ainda, mas eu fico feliz, tá? Então, eu sempre quis muita coisa, né? Sempre quis. Sempre querendo um monte de coisa. Sempre, toda hora. E desde criança, né? Aquela coisa, toda criança ela sempre quer ser muita coisa. A gente sempre tá querendo ser alguma coisa. Tem crianças que já querem coisas específicas, né? Tem as que já querem ser médicas, que já querem fazer direito. Tem, tipo, sempre tem alguma coisa. E comigo não era diferente. Eu sempre queria ser tudo. Eu queria ser veterinário, eu queria ser historiador, eu queria ser filósofo, eu queria ser astronauta, eu queria ser o Homem-Aranha. Eu queria muita coisa. Quando a gente é criança, a gente é tão pequeno, né? E às vezes a gente quer ser alguma coisa, né? Não necessariamente para essa parte voltada para as profissões e tudo mais, mas a gente quer ser alguma coisa, né? A gente quer ser tanto quanto os adultos já são. Então, é engraçado quando a gente carrega isso, né? Para o resto da vida. E eu tô sempre querendo alguma coisa que a Karina, quando era criança, continua em mim, sabe? Ela queria ser muita coisa naquela época pra ser alguma coisinha. E agora eu já sou alguma coisa, mas eu continuo querendo coisas, sabe? Seja quando eu tô no ônibus, quando eu tô na UESC, deitada pelos bancos lá, vagabundando. Quando eu tô na sala de aula, quando eu tava no cemitério, pro enterro da minha avó. Quando eu tô com algum problema, quando eu tô resolvendo algum problema, quando eu tô trabalhando, quando eu tô lendo, quando eu tô tentando fazer dinheiro. Eu sempre tô querendo ser alguma coisa, sabe? Seja num momento importante, ou seja no meio de uma festa, dançando, quando eu paro de dançar, quando eu canso de dançar, ou depois de... enfim. Mas eu tô sempre querendo alguma coisa. E não importa o momento, eu tô sempre buscando ser. Às vezes eu realmente esqueço um pouquinho de que eu já sou alguma coisa, que eu já quis ser o que eu tô sendo agora. E agora eu tô sendo, sabe? E isso é tão louco essa sensação de ausência, de que tá faltando alguma coisa sempre, sabe? E a gente fica sempre tentando ocupar aquele espaço. Sempre tentando preencher essa ausência, sabe? A gente querer algo que a gente nem sabe o que é e a gente querer ocupar aquele lugar. A gente nem sabe o que tá nos esperando, a gente quer porque quer. Então, esse querer todo, que é o tema do vídeo, querer muito, querer demais, querer tudo. Eu não ia colocar um tema pra esse vídeo, porque, eu sempre coloco e eu não sei se isso é atrativo pra quem assiste o vídeo, tipo, ter um tema e falar só sobre aquele tema, né? Então, enfim, todo esse querer, né? Eu tô lendo um livro, esse livro aqui, né? Que ele já apareceu algumas vezes no meu... tá de cabeça pra baixo. Ele já apareceu algumas vezes em algumas fotos que eu já tirei. E ele tem uma... Tipo assim, eu não tô nem na metade dele, tá? Porque eu tô saindo da minha ressaca literária por agora. Então eu tô, tipo, aqui, sabe? Eu li muito pouquinho. Tipo, eu li só essa quantidade aqui, disso tudo. Ou seja, tem muito caminho pra me ver nesse livro. E eu tô gostando muito dele. Porque uma coisa que eu me identifico com a personagem, que se chama Mika, né? A gente é de mundos completamente diferentes. Tipo, ela é asiática e com pais extremamente conservadores, tem um lar funcional e enfim, tem toda uma coisa ali. Só que no livro ela tem problemas, sabe, que nós jovens temos, né? Porque ela é uma jovem da minha idade. Ela tem uns 22 anos, 23. E ela cometeu erros, né? Ela acabou, assim, engravidando muito cedo, né? E ela teve que doar a filha dela pra, sabe? Tipo, colocar pra adoção. E ela sempre quis ser diferente do que ela foi, sabe? Ela não queria ter sido uma filha que deu meio que, sabe, esse susto na mãe de ter uma filha jovem. Ela queria ter sido uma mãe melhor ao invés de ter dado a filha dela pra adoção, sabe? E agora, no livro, né, eu tô numa parte ali em que ela vai encontrar com essa filha, né? E o livro não é desse jeito emotivo, cheio de drama, cheio de coisa. Tipo, ele aborda de um jeito muito
Ah, é divertido de ler. Eu tô me divertindo a ler. Olha que eu já, sabe, custou pra mim conseguir voltar a ler ele, que eu tinha começado, mas, enfim. Enfim, é toda uma situação que eu me identifico muito com ela, porque agora ela tá no momento em que ela quer ser tudo que ela mentiu pra filha dela que ela era. Porque ela queria impressionar, né? A filha dela queria impressionar a garota. E ela mentiu falando que ela era um monte de coisa que ela não era. E agora ela vai entrar na jornada de criar esse mundo de possibilidades de coisas que ela sempre quis ser. E sabe? Ai, tem um negócio ali. E eu tô numa parte muito divertida, que já apareceram uns personagens novos que eram só falados os nomes, mas agora eles vão entrar na história de fato. Eu tô muito empolgada. Eu consigo assistir quando eu tô lendo, né? Tipo, assisto aqui dentro da minha cabeça o que eu tô lendo. E eu fico muito... que legal, que eu consigo ver as coisas acontecendo. Então, tipo, é muito divertido. E esse querer todo da Mika me identifica tanto. É tão bom, é tão legal quando a gente se identifica com o personagem, né? Tipo, a gente pega, começa a ler alguma coisa e a gente se identifica com o personagem. Tipo, traz uma coisa mais pra próximo da nossa realidade e a gente acaba romantizando. Fazer esse canal foi um jeito de romantizar um pouco a minha vida. Isso aqui já é um começo, já é um grande começo. Exercitar a comunicação. Quebrar a timidez. Mas enfim, tô adorando ler esse livro, né? E eu sempre fui desse querer todo, meu Deus, uma angústia, uma ansiedade de saber o que eu vou ser, o que eu quero ser, o que eu posso ser. E constantemente pensando sobre isso. Querer ser uma amiga melhor, querer ser uma filha melhor, querer ser mais presente nos ambientes. Nossa, isso é babado. Mas eu sempre quis ser mais presente na vida dos meus amigos, das pessoas que eu amo de verdade, sabe? Genuinamente amo. Eles sabem que eu amo eles, né? Queria também saber demonstrar mais. Mas tudo no seu tempo, né? Mas é isso aí. Sempre querendo algo, né? E uma coisa que a gente não pode esquecer quando a gente quer tanto é realmente esse processo até o querer. Que é não esquecer o que você já é e o que você já foi. O que você tá sendo e o que você foi lá atrás, né? Que construiu o que você quer agora. Que é o que, né? Você vai constantemente estar sempre querendo alguma coisa. É do ser humano. E eu acho isso muito legal, a gente querer ser muita coisa. A gente tem que sempre estar pensando nessa questão de não esquecer o que a gente já é, o que a gente já tá sendo. E que pra ser o que a gente foi agora, a gente teve que querer lá atrás. Entendeu? Então é todo um processo. Dessa construção do ser humano, de como a gente sempre tá querendo coisas, né? Mas tem que dar um descanso às vezes. Beleza? Né? Tem uns filmezinhos. Obviamente eu vou indicar filmes. Esse vídeo vai ser diferente dos outros? Não, não vai ser diferente dos outros. E vocês aceitem. Assistam. Mas enfim, filmezinhos que eu assisti e que eu vi muito desse querer, de querer ser alguém diferente, de querer, sabe, fazer coisas sempre, né? Mas, enfim, antes dos filmes eu queria até lembrar uma coisa, porque eu tava assistindo no meu Instagram um vídeo da Mari Kruger. Acho que todo mundo sabe, essa loira aqui. Loira essa mulher. Ai, uma diva. E, bom, ela fala sobre ela ser uma pessoa plural, né? Ela sempre quis muitas coisas, então ela se identificava como uma pessoa plural. O significado de pessoa plural, né? Que é sempre querer ser tudo, querer ser uma ativista, querer ser cientista, querer ser... sempre querer alguma coisa, né? E tô sempre buscando ser um pouquinho de cada dessas coisinhas que eu quero, sabe? Porque até ontem eu queria ser, deixa eu ver, o que eu queria ser até ontem? Acho que eu queria ser veterinária, eu tava chorando porque, por causa de uns negócios de gatinho, enfim. E hoje eu já queria ser ativista, né, pra poder ajudar as mulheres lá do Afeganistão e tudo mais. E, ai, são tantas coisas que estão acontecendo no mundo e que me fazem querer ser coisas. E eu só quero ser coisas porque... Por causa de quê? Porque eu tô viva. Porque eu tô sempre querendo alguma coisa. Porque eu tô viva. Porque eu tô aqui. Porque eu já passei por coisas. Porque eu já vi coisas. Porque eu já senti coisas. Eu sempre quis sentir menos as coisas. Eu sempre quis sentir um pouco... Com um pouco de menos de intensidade as coisas, né? Mas eu sempre sinto muito. Eu sempre tô sentindo muito. Eu sempre tô pensando muito. Isso é o que me faz ser eu. Então eu acho que se você se identifica com isso é também o que faz ser você ser você, e tá tudo bem, sabe? Tem uns filmes agora que eu quero falar, eu falei que eu ia falar. Tem esse aqui, Lady Bird. Eu não gosto muito de
falar sobre as histórias, né? Mas eu acho que eu percebi que isso no meu vídeo passado ficou muito jogado. Então, no filme da Lady Bird, ela fala ali... Ela tem ali um processo de estar meio que se criando, sabe? Ela tá se achando na vida. E aí, procurando faculdade, tá na escola, tentando ficar com o garoto que ela gosta. Então, é toda uma coisa. Ela tá se construindo, né? E eu já passei por aquele processo, né? Agora eu sou uma jovem mulher adulta de 22 anos, que mora no sul da Bahia, sem um tostão no bolso e contas pra pagar. A Lady Bird, ela queria ser um monte de coisa. Ela queria ser uma poeta, queria ser uma filha melhor, ela queria que a mãe dela gostasse dela. Ela queria muitas coisas. Enfim, é um filme legal pra vocês assistirem. Tem outro, que é uma série, que é Normal People. Muito queridinha pra mim essa série, né? É meio problemática com algumas questões, mas são pessoas sendo pessoas e querendo coisas que elas estão meio bagunçadas ali. Acho que algumas pessoas já devem conhecer, né, essa série. Ela é bem famosinha ali no TikTok, essas coisas. Mas eles estão querendo ser pessoas diferentes do que rotularam eles na história, sabe? Tipo, deram rótulos pra eles na história e eles queriam ser diferentes, né? A Marinette, ela queria se formar e queria ser, sabe, escritora. E o Connell ali, com a vida dele esportista, ele também queria, sabe, tá sendo escrevendo ali. Enfim, eles queriam ser coisas. E eles queriam ser coisas um para o outro também, né? Tem a questão ali do romance da história. Mas eu foquei um pouquinho mais na parte deles como pessoas separadas. Eles juntos são meio problemáticos. E tem uma série nova que saiu na Amazon. Ai, gente, nossa, eu adoro ela. E eu não tenho nada a ver com ela em questão de estilo. Mas eu me identifico muito. Que é Elle, em Legalmente Loira. A Elle, ela é uma patricinha que sai da Califórnia pra uma cidade pequena, né? Pequena assim, enfim. Uma cidade diferente, não lembro o nome da cidade. Ai, enfim. Mas enfim, ela muda de vida completamente. E ela é muito diferente das pessoas do local onde ela tá morando. E ela fica tentando ser, o quê? Mais parecido com as pessoas do local. O que não era pra acontecer. E ai, o desenrolar da história é tão legal. Recomendo, tá? Tá a primeira temporadinha ainda, tem eu acho que 8 episódios. Já assisti todos. E é muito boa. Nossa, ela... Assim, pra você entender o que eu tô falando aqui no vídeo, é da hora assistir, né? Enfim, muitas referências. Mas acho que eu... encerrar por aqui. Senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas é isso, eu acho que a gente tem que estar sempre querendo coisas, né? Querer é bom, querer coisas é bom, querer ser coisas é bom. Dá uma descansada desse querer todo, né? Bora dar um respiro, beber um café. Essa mensagem toda é porque eu assisto muitas coisas, né? Então eu vejo muitas referências de coisas na internet. E as coisas que eu vivo fazendo, então... Eu queria ser isso aqui que eu tô sendo agora. Uma youtuber. Quem sabe uma youtuber famosa daqui a alguns anos. Então bora tá se inscrevendo aí, né? Deixando o like, vocês. Mas eu tô muito feliz de estar aqui, estar fazendo isso. Ai, eu não sei se dá pra transparecer o como eu fico... de estar fazendo isso, é muito legal. Mas é isso. Vou finalizar por aqui, tá? Eu tinha escrito uma frase de efeito pra deixar no final do vídeo, mas eu não vou lembrar, porque a minha folha de papel acabou pra me escrever. Como é que eu vou escrever? Não tem onde escrever? Eu escrevi no celular. E o celular tá gravando agora, né? Mas é isso. Continuem querendo as coisas. Mas descansem desse querer todo também. Beleza? Se cuidem e... um beijo pra vocês. Ai, divos.